Olá, você que nos acompanha aqui por essa live, seja bem-vindo a esse canal, no qual nós temos a intenção de, a partir de agora, apresentar temas relevantes, as visões diversas que aparecem no nosso município, principalmente, mas de influenciar de uma forma católica e apresentar pessoas e alternativas para a nossa política, para a nossa vida. Na verdade, esse canal tem o intuito de tratar sobre temas gerais que nós pretendemos discutir a partir de agora e surgimos com o interesse de preencher uma lacuna que nós sentimos, especialmente porque percebemos que há uma mudança ocorrendo no nosso país, uma mudança religiosa, uma mudança política, uma mudança que abrange todos os aspectos da nossa vida e que, muitas vezes, pertinho de nós, aqui no nosso município, que é Maranguape, a gente não tem uma visão, uma posição diferenciada, ou a gente não encontra, se há, a gente nem consegue chegar até elas, ter uma visão a respeito disso. Então, esse é o nosso intuito, apresentar para os maranguapenses, apresentar para as pessoas, ser uma voz diferente, uma voz conservadora, uma voz, um canal propriamente católico, que defende a família, que defende os princípios morais da igreja. E é isso que a gente espera. Por isso que a gente começa essa primeira live nossa já com uma conversa entre amigos, querendo que a igreja se reúna como irmãos para apoiar os irmãos que se dedicam às causas que nós defendemos, que nós acreditamos e que muitas vezes são tão atacadas no nosso país. Então, por isso eu agradeço a presença do Gustavo Abreu, que é candidato a vereador de Maranguape. Agradeço a presença do Nierson, que também é meu parceiro nesse trabalho, do que a gente tem intuito de fazer. Eu e Gustavo estamos aqui em Maranguape, o Nierson nos acompanha lá de São José, Santa Catarina, e é uma alegria muito grande a gente começar esse trabalho que a gente espera que seja muito frutuoso, que produza muitos frutos e, como diz o Evangelho, né, a árvore boa se conhece pelos frutos que ela dá. Esse é o nosso lema, nós defenderemos a verdade, nós tentaremos, não como donos dela, mas como seguidores dela que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, trazer essa verdade às pessoas, aprender junto com elas, e que tudo isso seja muito bom. Por isso a gente inicia essa primeira live, eu convido os convidados aqui a nós rezarmos uma Ave Maria, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos ajude, que pela proteção e bênção dela, a gente consiga fazer um bom trabalho hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o intuito dessa primeira live são as eleições municipais. Muitas vezes nós chegamos a dizer a seguinte coisa: aqui em Maranguape a gente não tem uma visão propriamente conservadora e católica. Só que às vezes a própria igreja tem dificuldade de se envolver nos assuntos políticos de forma a defender que aquelas pessoas que defendem os mesmos interesses estejam ali como apoiados, indicados, que nós tenhamos esse apoio demonstrado às pessoas que se dedicam a isso, né? E é por isso que nós convidamos o Gustavo Abreu e já queremos iniciar esse debate, essa discussão, perguntando para ele o que, Gustavo, então, que te estimulou a sair do seio da igreja, não deixando-a, mas dentro dela querer entrar na política, que é um ambiente muitas vezes tão hostil, tão adverso para nós católicos que não gostamos de corrupção, que acreditamos nos valores que muitas vezes têm sido combatidos, perdidos. Então, era isso a primeira pergunta que eu queria saber era isso, né? De onde veio a ideia e quanta coragem é preciso para fazer isso? Primeiro, pessoal, né? Bom dia a todos. Né? Primeiro, a vontade de mudança, né? Hoje, acredito não, tenho certeza que em Maranguape nós precisamos de mudança na Câmara Municipal. O que a gente se vê hoje na Câmara Municipal são vereadores que estão há anos no poder, né? E nós precisamos de pessoas novas, pessoas que tenham vontade de trabalhar. Eu acho que a Câmara Municipal de Maranguape precisa de uma pessoa que seja a favor da vida, que seja a favor da família, que tenha seus princípios, seus bons princípios, e principalmente voltados à fé. Né? O que me levou a isso, eu conversei com muitas pessoas antes de tomar essa decisão, e a cada conversa
a cada bate-papo que a gente fazia, foi crescendo essa vontade em mim, de dar meu nome à disposição, mesmo correndo o risco de ser criticados por muitos, né? Mas colocando meu nome à disposição. Eu acho que a política precisa de pessoas boas, pessoas novas, pessoas que queiram trabalhar pelo povo. Isso. E aí, Gustavo, eu já aproveito para engatar nessa pergunta uma outra. A gente vê, por exemplo, a bancada evangélica dentro da Câmara dos Vereadores, mas também da Câmara Estadual, da Câmara Federal, do Senado Federal. Nós vemos que essa bancada evangélica ela cresce de forma significativa. E isso é uma alegria para nós também, porque muitos dos nossos princípios convergem com os deles. Só que o povo católico, eu sinto que às vezes ainda há uma certa resistência de apoio expressivo aos candidatos que se declaram católicos, que defendem as ideias conservadoras. Como que tem sido essa realidade contigo? Assim, é difícil, às vezes, encontrar um apoio na igreja, ou das pessoas, não a igreja em si, né, mas das pessoas da igreja. Quais são as dificuldades da campanha que o Gustavo Abreu tem encontrado até agora? Olha, geralmente, às vezes, eu não gosto de envolver muito, por exemplo, o trabalho da igreja na questão política, né? Mas eu acho que a nossa igreja realmente tem que colocar pessoas de dentro da igreja, de dentro da comunidade, dentro da pastoral, para ser um representante. Como você falou, a questão evangélica ela é muito unida nesse ponto, né? São apoiados mesmo lá com unhas e dentes. São pessoas, e eu acho que é corretíssimo isso, porque são pessoas que vão ter voz para eles lá dentro também. Eu acho que a comunidade católica também precisa ter representantes lá. Apesar de muitos não acharem que as pessoas não devem se envolver, que a política é coisa suja, mas, digamos, se não colocar um representante da igreja, uma pessoa da igreja, uma pessoa boa, lá dentro, quem irá lutar por nós? Quem irá lutar a favor da família, a favor da vida, né? Quem irá lutar por nossos ideais? Né? A gente vai ter sempre essa dificuldade, né? Então, acho que realmente as pessoas deveriam rever isso, né? Tem muita gente boa também aí, esse ano assim, um ano de renovação, vejo muitas pessoas colocando o nome à disposição, mas que muitas dessas pessoas hoje são prejudicadas, são criticadas por esse pensamento da velha política, né? Da velha política de interesses próprios, coisa que eu não tenho. Uma coisa que vai me levar para a política é eu não tenho interesse próprio de enriquecimento, de benefício. Não, eu estou colocando meu nome à disposição, a fim de trabalhar, a fim de mostrar o serviço real de um vereador para o nosso município. Yes. O que eu gostaria de fazer como primeira pergunta, muitos aí de Maranguape sabem que eu há muito, né, não estou mais na cidade. Eu vivo em uma cidade chamada São José, estou morando em uma cidade chamada São José, no estado de Santa Catarina. E aqui nós temos índices de crime muito abaixo dos níveis das cidades cearenses. Todo mundo sabe que grande parte da região sul ela goza de uma segurança que não é vista no Nordeste do Brasil. Enfim, a pergunta eu quero ser bem direto, né? Não vou ficar fazendo rodeios, né, explicando aquilo que você já sabe, né? Nós temos exceções, nós temos sim crimes aqui no Sul, nós temos, principalmente o Rio Grande do Sul passa por uma dificuldade muito grande, porque também está ali no antro do PT, né? Mas o Paraná e Santa Catarina, eles gozam de uma paz, né? De uma paz moderada. É muito bom morar aqui, é muito bom você saber que você pode sair meia-noite na rua e você não vai ser assaltado, né? Claro que a gente tem desde a época de Jesus, nós já tínhamos os roubos, né? Os 10 mandamentos antes de Jesus já foram feitos e lá existe o mandamento de não roubar, né? Então, assim, a pergunta que eu faço eu sei que nem tudo um candidato a vereador nesse país ele pode falar, né? Porque isso envolve, quanto mais a política ela vai se tornando comunitária, mais vai trazendo a vida familiar à tona, mais vai se aproximando da família, nem tudo se pode falar, porque principalmente aí no Ceará, onde
nós somos censurados, nós somos perseguidos, né? E eu sei que o Gustavo ele tem alguns benefícios, porque, por exemplo, a questão do armamento é uma questão que os brasileiros estão clamando, né? Para que nós tenhamos condições de nos armar, porque hoje quem tem basicamente o direito de se armar no Brasil é o bandido, né? O cidadão comum ele não pode se armar. Eu quero tocar na questão da segurança pública. Eu faço essa primeira pergunta porque para mim talvez o mais importante, porque é com a segurança pública, uma segurança boa, né, a segurança forte na cidade, que nós conseguimos trazer empregos, é com a segurança forte que nós conseguimos ter também na educação. Por exemplo, hoje nós vemos estudantes que levam armas para dentro da sala de aula, né? Então, tudo envolve muito a questão da segurança pública. E aí, Gustavo, eu gostaria de te perguntar o seguinte, o que é que você pretende fazer? Eu sei que tudo também está ligado a uma política estadual, né? Porque quem vigora, quem faz a segurança pública também é o governo estadual. O vereador ele tem pouco a fazer se o governo é ruim, né? E eu considero esse governo do estado do Ceará um governo tremendamente ruim para os policiais, para a segurança pública. Mas como que você pretende, o que você tem visto, o que você tem estudado a respeito da segurança? Nós temos comunidades em torno do tráfico de drogas, em Maranguape, comunidades inteiras, né? Pessoas que vivem à mercê de autoridades do crime, né? Então, eu acredito que é uma coisa que eu gostaria que você falasse, que as pessoas vissem qual é a sua posição em relação a isso, o que você já estudou. Eu acredito que não dá para fazer muita coisa agora, mas com uma eventual mudança até de governo estadual, já que eles também não querem mudar, isso já está muito claro que eles não vão mudar a forma deles governar. O que você pretende fazer? O que você sabe a respeito disso? Gerson, muito boa sua pergunta. Sobre a parte de segurança pública, né? Hoje, realmente, nosso Maranguape vive uma realidade, uma violência muito grande, onde bairros, distritos não podem andar em um determinado lugar, né? Devido à violência, devido a esse problema com drogas, né? Isso é uma preocupação, como você falou, não só do maranguapense, né? Não só do maranguapense, mas cearense, a nível Brasil. E hoje, aqui, que a gente pode fazer, eu acho que a prefeitura, voltando assim para a área da gente, a prefeitura, o vereador, o que ele pode fazer? É trabalhar a questão de políticas públicas, levar mais esporte para as escolas, chamar o jovem para projetos sociais, né? E principalmente, antigamente, nossa cidade aqui em Maranguape era conhecida como uma cidade pacata, onde as pessoas colocavam as cadeiras lá de fora para conversar, para brincar. E em alguns bairros hoje aqui, realmente, a gente não vê mais isso, né? Então, eu acho, minha posição como um candidato a vereador, e chegando a este cargo, acho que deveria capacitar mais a nossa guarda municipal, envolver essa guarda municipal nas principais praças, fazendo rondas extensivas, sabe? E capacitando, tirando o jovem da ociosidade, levando o jovem a projetos sociais, a escolinha de futebol, e hoje a gente não vê mais isso, a gente não tem mais isso. Antigamente, pelo menos toda a minha infância, nas minhas férias, no meu momento vago, eu ia bater um futebol, jogar, andar de bicicleta. Hoje não. Os jovens, muitos ficam trancados em casa, ou só no celular, né? Então, eu acho que as pessoas devem se envolver. Essa questão da segurança pública envolve muita coisa, envolve a saúde, né? Envolve planejamento, envolve a sociedade, envolve a igreja em si, e tem que realmente já faz esse trabalho, mas tem que aumentar mais ainda esse trabalho, né? Então, veja assim, de uma forma complexa, que nós devemos aqui na parte de vereador conseguir projetos que possam tirar esses jovens das ruas e dar um entretenimento melhor para essas pessoas. É trabalhar a questão das políticas públicas. Eu vou
Até uma sugestão, né? Aqui surge uma sugestão de um possível projeto. Já vi em algumas cidades do Sul, já vi em alguns países de fora, mas acredito eu que uma das coisas que nos falta muito, né? E acredito que esse problema da segurança pública é também um problema de justiça, né? Porque se a gente pensar bem, eu que sou irmão de policial, a gente vê que a polícia prende e a justiça solta. Então, nós temos uma justiça, de alguma forma, muitas vezes, né, não geral, mas de uma forma a ser contra a punição, como se ela fosse contra a ressocialização, né? Mas eu acredito que a vigilância ela pode melhorar isso aí, né? Talvez seja mais uma sugestão para o prefeito, porque isso, acredito eu, cabe mais ao executivo, seria a instalação de câmeras de reconhecimento facial, para que nós pudéssemos ter na nossa cidade uma sensação de segurança um pouco maior. Se a gente melhora a iluminação em alguns pontos, se a gente instala câmeras de segurança, se a gente começa a monitorar os pontos mais críticos da cidade, isso seria, sim, um ato que melhoraria bastante, acredito eu, a segurança pública. Mas, assim, a forma de fazer política de Maranguape é muito sui generis e, assim, tem ficado para trás com relação à forma de fazer política no país, porque a gente ainda vê, até as campanhas ainda são, de alguma forma, uma campanha à moda antiga, onde se estimula pouco debate. Por isso que nos estimula hoje esse debate aqui, porque a gente consegue apresentar não um santinho de um vereador, não apresentar de quem o vereador é filho, mas aquilo que as ideias do vereador podem mudar efetivamente a vida das pessoas. E a forma de fazer política de Maranguape que eu ainda percebo é a forma de troca por favores. Então, eu troco o meu voto por uma dentadura, eu troco o meu voto por uma conta de água paga, eu troco o meu voto por 5 sacos de cimento, e acontece que você está trocando o seu voto para que durante 4 anos um vereador possa receber, além do salário, outras coisas que só Deus sabe o que são, e não prestar um bom serviço para você. Então, eleitor de Maranguape, não é simplesmente o benefício que o candidato pode te dar naquele momento, mas se você escolhe bem, talvez você passe 4 anos de benefício. E é exatamente essa a minha próxima pergunta, Gustavo. As campanhas que a gente tem visto são a moda antiga, né? Nós sempre vemos, por exemplo, até pelo fato das grandes mídias não estarem de olho nas eleições dos pequenos municípios, a gente percebe que há pouco debate de ideias e muita, como a gente diz aqui no Ceará, aqui em Maranguape, muita muvuca. Tem muita reunião, tem muita carreata, tem muito isso, mas as ideias do que cada um, parece assim, que são times de futebol em que cada um torce por um time específico. E a gente precisa entender que a política é diferente. A política se dá pela discussão das ideias, né? E aí, nesse sentido, como que a campanha do Gustavo e como que, assim, o Gustavo tem enfrentado dificuldades com esses moldes antigos e, assim, o que de novo tem na política que o Gustavo propõe, né? Pronto. Ótima sua pergunta também. Olha, hoje a política de Maranguape, os vereadores que hoje estão, a maioria no cargo hoje, são pessoas que vêm de mandatos e mais mandatos, né? E realmente, Eduardo, a gente sente muito essa dificuldade de entrar na política, porque são pessoas que fazem campanhas milionárias, na verdade é essa, comprando as pessoas, oferecendo, como você falou, a dentadura, comprando no dia da eleição, dando um dinheiro, tá? Isso é a política velha, né? Eu hoje prego uma política de mudança, uma política de humildade, né? Onde o candidato da terra possa representar todo mundo, né? A gente vê hoje aqui no interior, nos distritos, por exemplo, pessoas que nem são dos distritos, não conhecem o distrito, mas vão lá, compram um cabo eleitoral, o seu dinheiro, e o cara vota, as pessoas da comunidade votam por um momento, né, de um dinheiro na hora lá, votam nessas pessoas, e essa pessoa nunca mais pisa no interior, pisa num distrito, ou pisa num bairro. Por quê? Porque não vai ter compromisso nenhum em lutar por essas pessoas. Vão lutar por interesses próprios. Além do mais, a questão dessas campanhas milionárias, o cara vai querer futuramente tirar esse dinheiro que ele gastou. E vai querer tirar de onde? Vai querer tirar da política, né? Vai querer tirar isso da política.
Então, esse é o diferencial que o Gustavo está querendo fazer na política. Colocar meu nome para eu poder lutar pelas pessoas, fiscalizar em favor das pessoas, né? Não votar um projeto na Câmara por interesse próprio ou interesse de um prefeito, não. Lutar pelo povo. O que for bom pelo povo, o Gustavo vai votar. O que for ruim para o povo, o Gustavo, independente da posição que esteja, do prefeito que esteja, não vai votar a favor desse prefeito. Eu vou votar sempre em favor do povo. E é muito bom, hoje, as redes sociais que já ficam gravadas, né? Para futuramente as pessoas possam analisar as propostas e vejam a seriedade dos candidatos. E outra coisa que eu gostaria de tocar, Gustavo, até sobre esse ponto que você falou, né? O vereador uma das funções do vereador é de fiscalizar, né? Mas a gente percebe também, em pequenos municípios, aqui em Maranguape não é diferente, que durante as campanhas existem os candidatos de oposição e os candidatos de situação. Mas depois das eleições, parece que os de oposição todos são engolidos pela situação. Então, raros são os casos em que nós temos efetivamente uma oposição dentro de uma Câmara de Vereadores. Essa eleição passada, de 4 anos atrás, isso foi muito claro. Nós tínhamos uma quantidade X de candidatos que eram de situação e que passaram a ser de oposição, porque a oposição venceu a última eleição, né? Isso significa o quê? Que hoje a quantidade de vereadores dentro da Câmara Municipal que fazem um trabalho de oposição é mínima. Então, significa que esses vereadores também, eles não estão interessados realmente nas ideias que defendem, mas me parece que eles estão mais interessados em quem está na situação e vai favorecê-los para que eles realizem ou tenham a liberdade de realizar trabalhos que não... É como uma troca de favores, né? O prefeito não me cobra e também eu também não o fiscalizo. Então, o trabalho novo, né? Eu acho que é preciso que as pessoas que estão nos assistindo também entendam qual é o papel essencial de um vereador e como esse papel pode ser exercido buscando o bem da sociedade, da comunidade maranguapense, e não o bem pessoal do vereador ou o bem pessoal do prefeito. Eu gostaria que você tocasse nesse assunto, Gustavo. Pronto. O que acontece? Entra um prefeito novo, que não tem a maioria na Câmara, né? Ele vai conversar com o Zé. Claro, o prefeito, claro, não vai governar a cidade sozinho se a Câmara de Vereadores não tiver um apoio, né? Mas aí vale salientar que esses vereadores foram eleitos pelo povo, para representar o povo, né? E não para representar somente o que o prefeito está pedindo, né? Então, o que é que eu vejo nisso? Que é que eu faria, né? O que forem projetos a favor da comunidade, em favor do povo, o Gustavo Abreu, vai estar dentro. O projeto que for só em benefício próprio, benefício da prefeitura, como a gente viu coisas absurdas, pessoal. Por exemplo, Maranguape recebeu 11 milhões para o Covid-19, né? Votaram para não prestação de contas desse dinheiro. Então, o dinheiro é público, tem que ser... Eu prego, Eduardo, a parte da transparência tem que ser transparente. Para onde vai esse dinheiro? O que é que está sendo feito desse dinheiro? Entendeu? Taxas do IPTU que subiram até 300% em Maranguape, coisa absurda. Então, assim, desse tipo de escândalo, vocês podem ter certeza que o Gustavo, vocês não vão ver o Gustavo agindo dessa forma, desse tipo de escândalo, coisas exorbitantes, puxando para um lado em troca de favores. Eu acho que não é por aí, tá? Eu acho que a população precisa de uma transparência. Se levar um projeto de lei para a Câmara Municipal, se não for aprovado porque você é uma oposição, você tem que levar transparência para as pessoas. Levar quem votou contra, quem votou a favor, e a população ficar consciente, né, das pessoas que votaram contra aquela comunidade. Porque daqui a 4 anos eles vão estar de novo batendo na portinha das pessoas e querendo se justificar. Né? E eles? Eu quero comentar a respeito disso. Eu entrei esses tempos agora, esse tempo político, no site da transparência do município. E eu não consegui ter acesso às informações, porque o site é muito mal elaborado. Eu não sei quem é o responsável pelo site da transparência, o portal da transparência de Maranguape. Assim que eu tentei entrar para a cidade daqui, eu logo consegui ter acesso às informações de quanto ganhava o vereador, quanto ganhava o prefeito. E então eu pensei, não, vou perguntar nas mídias, porque pode ser que eu tenha
a resposta certa, e esses dias eu fiz no Facebook a pergunta ao Gustavo, enderecei também ao Átila Câmara, né? O Átila Câmara respondeu lá. Mas eu acredito que realmente essa é um dos primeiros trabalhos de um vereador em Maranguape, é trazer a transparência, os valores, porque esse dinheiro é do contribuinte, esse dinheiro é também dele, porque ele já é contribuinte, né? Mas é um servidor público e nós temos um portal de transparência muito ineficaz em Maranguape, né? Eu também agora, mudando de assunto, né? Gostaria de perguntar ao Gustavo qual o papel da juventude maranguapense no meio político. Eu quero embasar essa pergunta porque uma das minhas preocupações, né, é em relação aos jovens, que eu os tenho muito calados. Os jovens que eu conheci, militantes no sentido da palavra da guerra religiosa, da guerra espiritual contra o mal, e hoje sabendo que essa guerra espiritual ela toca o nosso mundo, né? Quando nós temos agora aqui pontuando, quando nós temos a Virgem de Fátima descendo do céu e falando, né, num combate ao comunismo na Rússia, né, no mundo, dizendo que a Rússia iria dominar o mundo se não houvesse a consagração da Rússia. E nós temos uma igreja, jovens muito sedentos de luta, né, de lutar pela evangelização de suas famílias, mas tudo isso toca também a vida civil, né, porque a vida civil, ela também nós não vamos ser, digamos assim, governados pelo pastor do grupo de oração, nós não vamos ser governados pelo padre, o pároco da cidade, nós vamos ser governados por um prefeito. Nós vamos ter os nossos direitos assegurados por vereadores, por juízes. Então, o papel do jovem nesse mundo de política, nesse mundo social, econômico, eu acredito que ele é muito importante e eu gostaria que o Gustavo também fizesse, se não um convite, um comentário a respeito da vida juvenil na juventude, desse interesse. Nós só temos, até agora, pelo que eu conheço, eu tentei sondar muito antes dessa entrevista, outros candidatos a vereadores que fossem conservadores, que fossem pró-vida, que fossem pró-família, os ideais da família, e nós não temos outros, né? Nós temos uma bancada de não sei quantos vereadores, eu não tenho essa informação agora, quantos vereadores que a Câmara comporta, acho que são 12, não sei. 19, aqui, Maranguape, 19 vereadores, e quem que está ali, que é conservador, que a igreja pode recorrer? Eu não falo só da igreja católica, mas de todos os conservadores que podem recorrer para ter acesso às informações. Nós temos uma dificuldade muito grande de ter informações. Eu já fui do Conselho Municipal de Educação de Maranguape, ali no período de 2008 e 2009, e eu lembro que, na época, era muito difícil ter acesso a algumas coisas, né? Hoje também ainda é a mesma coisa. O Maranguape ele segue aquele jogo da política antiga, né? Em que os cidadãos eles não têm acesso a isso, né? E ter uma pessoa da igreja é muito importante. Quanto mais serão bem-vindos outros jovens, outras pessoas, né? Eu acho que nessa eleição já não dá mais tempo, mas o papel dos jovens nessa militância. Eu acredito que daqui a 4 anos nós temos muito a trabalhar, nós temos muito a fazer. Gostaria de que que esse nosso candidato hoje aqui, ele fizesse esse convite para os jovens e também fizesse esse comentário da vida juvenil na participação política. Pronto. Meu irmão, você tocou num ponto essencial. A juventude ela precisa estar presente na política, né? O nosso futuro está nas mãos da juventude, né? As pessoas precisam se dedicar mais à política. Para muitos, a política é uma coisa chata, uma coisa que os jovens muitas vezes não querem participar, mas é de total importância para eles, né? A questão, como eu digo, os jovens precisam ter inspiração, precisam ser capacitados hoje para o mercado de trabalho, que hoje aqui a gente não tem uma área específica de cursos para os jovens. O Maranguape é muito carente nessa área, né? De trazer o jovem, tirar o jovem realmente da rua e levar o jovem para o mercado de trabalho.
né? Eu, como muito tempo trabalhei gerenciando algumas empresas também, a gente vê a dificuldade de conseguir jovens realmente capacitados ou jovens inexperientes, mas que queiram ter aquela vontade de ir para o mercado de trabalho. Porque muitas vezes eles se limitam a vida, estar junto somente da família, achar que não tem oportunidade, achar que não pode ter mudança, e é totalmente ao contrário. Eu acho que os jovens, sim, podem ser preparados melhores, né? Podem ser melhor preparados, pode ter mais cursos profissionalizantes para ele, para a área deles também, e na política, meu irmão, na política é muito importante a presença do jovem, até mesmo como ser candidato. Tá? A gente não tem um jovem assim, um jovem, mesmo que queira entrar na política, mostrar coisas novas, projetos novos, e a gente não vê. A mesma coisa acontece também com a questão das mulheres. Por exemplo, tem algumas mulheres hoje, graças a Deus, que já estão entrando na política, então, para representar bem a classe das mulheres também. Mas, se você souber a dificuldade que é para você conquistar uma mulher para entrar no meio político, é muito difícil, né? Então, os jovens, assim, eu faço um convite para que os jovens se envolvam realmente na política, porque o futuro de vocês estão na mão, assim, na mão não, estão nas mãos, realmente, dos políticos, dos cursos profissionalizantes e do emprego e renda. Tocando nesse assunto, né, parece-me que, às vezes, as pessoas de bem, elas têm a noção de que a política não é para as pessoas de bem. Quando o Gustavo resolveu se candidatar, nós somos parentes, e eu ouvi muitas pessoas dizendo, eu preferia que o Gustavo não se envolvesse com isso, porque parece que o ambiente é tão nocivo que, de certa forma, pessoas boas não conseguirão melhorar, mas é o sistema que vai conseguir piorar as pessoas boas. Só que nós, jovens, e aí eu incluo o Gustavo também, que também é um jovem, né? Não podemos perder a esperança de que é possível, sim, fazer alguma coisa de boa pelo nosso país. A partir do momento que todas as pessoas de bem, e aí vários grandes autores disseram isso, né? Martin Luther King dizia que a participação dos bons é muito importante. O próprio Papa Paulo VI dizia, o que me assusta não é a vociferação dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, é esse o sentido que a gente quer dar a essas discussões, mas também é esse o sentido que eu vejo, pelo menos, quando entra alguém bom. E aqui, graças a Deus, nós temos em Maranguape o Gustavo, mas temos outros candidatos aí pelo país inteiro. Nós temos o Nicolas Ferreira em Belo Horizonte, no qual aqui a gente já demonstra o nosso apoio. Nós temos o André Fernandes, que é deputado estadual do estado do Ceará, e que também nós demonstramos apoio a ele, até pelas perseguições que tem passando. Mas, enfim, graças a Deus, essa visão dos jovens tem sido um pouco modificada. Agora, voltando a falar um pouco sobre o nosso município, eu percebo, e aí o Gustavo tocou nesse assunto, que o nosso Maranguape é muito deficiente em vários aspectos. Vocês falaram agora da questão da juventude, na formação e tudo mais, mas a gente percebe que, nesse momento, né, e aí eu não queria fazer julgamento sobre gestão A ou gestão B, mas nesse momento nós percebemos que a saúde não vai bem, porque eu tenho exemplos da minha própria família, minha mãe precisa de um tratamento de varizes agora e era urgente. Se nós não tivéssemos condições de arcar com o valor desse tratamento, ela não teria tido, porque a prefeitura não tem condições de oferecer isso. A própria mãe do Gustavo, esses dias, estava me contando que foi ao posto de saúde procurar um medicamento do qual ela faz uso e é necessário, e o posto de saúde não tem a oferecer. Ou seja, a gente vê lacunas a serem preenchidas na saúde, na educação, na segurança, no emprego e renda, no estímulo, inclusive, da cultura. E o que é possível fazer, Gustavo? Como é possível melhorar? Eu acredito que a gestão de recursos é uma coisa muito boa, porque, como você falou no início, né, foram 11 milhões de reais para a saúde do município. E em que a saúde do município de Maranguape melhorou? Né? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Então, o que pode ser feito de agora em diante, Gustavo, nesses aspectos? Na área da saúde, eu acho que a gente tem que sentar e tem que fazer, meu irmão, projetos voltados à área de saúde, para melhorar a nossa parte de medicação, como a gente não tem. Contar até um pouco do episódio, por exemplo, pessoas do interior que eu conheço, chegaram aqui com crises. A gente não sabia se era apendicite, se era pedras nos rins.
precisou de um medicamento para dor e o hospital não tinha, teve que comprar numa farmácia. Daí foi para um leito, conseguiu um leito. As pessoas do hospital, olha, juro para você, uma boa vontade, os enfermeiros, os médicos estavam com ótima boa vontade, mas infelizmente limitados, sem poder mostrar, trabalhar sem medicamento, né? E essas pessoas precisavam no outro dia precisava fazer um raio-x, outro precisava fazer uma ultrassonografia, e o hospital daqui, infelizmente, não tinha, tiveram que pagar com recursos próprios, uma clínica particular, para poder fazer uma ultrassom, para poder fazer um raio-x. Eu acho isso um absurdo. Uma cidade do tamanho que é Maranguape, com os recursos que já receberam, não ter esse equipamento funcionando. Se tem, não está funcionando. Então, eu acho que as pessoas precisam ver a saúde aqui em Maranguape. Hoje está um caos. Não adianta o pessoal subir, muitos aí subindo. Eu não falo mal na minha campanha de ser ninguém, mas a verdade a gente precisa dizer. Não adianta você subir num palco, num palanque, dizer que a saúde está bem, que o Maranguape está. Não está. Basta você ir para dentro do hospital e ver a realidade que está acontecendo dentro do hospital. Então, acho que nós precisamos ter um hospital que possa receber nossa comunidade, que possa receber essas pessoas e dar um tratamento de qualidade. De qualidade. Além do mais, os acompanhantes não tem nenhuma cadeira onde sentar. A realidade é essa. Uma cadeira lá, muitas vezes, uma cadeira de plástico, quando consegue. Nenhuma cadeira para acompanhar uma pessoa que é acompanhante, que precisa daquela pessoa para levar para o banheiro, para dar um banho, mas não tem nenhuma acomodação para essas pessoas também. E mais, Eduardo, a questão da saúde, né? A saúde de Maranguape eu acho muito carente na parte do acompanhamento psicológico. Nós não temos um acompanhamento psicológico. Pessoas que fazem tratamento do uso de drogas, pessoas que passam por depressão, é muito pouco. Tem alguma coisinha, mas é muito pouco. Pessoas que fazem tratamento de câncer, que é uma bandeira que eu levanto a mão, que eu vou defender para o resto da vida. Porque sou testemunha que tive um caso desse também com a minha esposa, em casa também, né? Então, uma coisa que eu sei o sofrimento que é uma pessoa fazer uma quimioterapia, que é fazer uma hemodiálise, que é uma pessoa fazer uma radioterapia, né? E se essas pessoas não estiverem focadas na fé, não estiverem firmes na fé, de um acompanhamento psicológico, meu irmão, essas pessoas muitas vezes não morrem nem da doença, morrem por essa falta de acompanhamento. Gustavo, como que foi essa tua participação? Há quanto tempo você tem feito parte do Ministério de Cura e Libertação? Isso é bem importante porque algumas pessoas podem achar assim, mas os meninos, muitos aqui que vão assistir, né? Eles nos conhecem a mim, conhecem o Eduardo, mas a sua vida de fé anterior, né, à política, alguns não conhecem. Então, o que eu sei é que você já foi você é do Ministério de Cura e Libertação, você tem visto, né, na prática ali a influência do mal personificado, né, em algumas manifestações, e eu acredito que o povo gostaria de saber isso de você, como é que é essa experiência no Ministério, e o que de espiritualidade você pretende levar para a Câmara dos Vereadores de Maranguape, haja visto que nós temos visto, que nós temos percebido que esse movimento de trazer Deus, de levar Deus, né, de atualizar Deus dentro das câmaras, ele tem se tornado constante. Nós temos grupos de oração dentro de algumas câmaras de deputados, nós temos aqui no Paraná, aqui no Sul, um candidato a deputado estadual que foi eleito pelo povo com a organização da Renovação Carismática Estadual. Eles se uniram e eles conseguiram colocar um deputado. Agora, se eu não estou enganado, ele é estadual, mas eu sei que a Renovação na época fez todo um levante, né? Eles discerniram o nome, eles levaram, e hoje nós temos o Ministério de Fé e Política, mas o ministério que te trouxe, né, que está te fazendo o teu apostolado na igreja é o Ministério de Cura e Libertação. Então, comenta como é que tem sido essa experiência. Bom, eu sempre fui, né, católico, minha família é toda católica, e
comecei a ir para algumas missas de cura e libertação com o Padre Antônio Furtado, lá em Fortaleza, né? Participava também com a irmã Betinha, também da adoração aos homens também. E também tinha alguns amigos ligados, né? Muito ligados à parte dessas missas de cura, né? Então, fui fazer, despertou em mim uma vontade muito grande de me aproximar mais ainda da igreja. Como antes eu não era tão próximo como hoje, já sou. Preciso me aproximar mais ainda. Mas, assim, fiz um seminário de vida no Espírito Santo, eu e minha esposa, né? Isso me fortaleceu muito, inclusive no tratamento dela de câncer. Isso foi uma coisa, diga assim, principal, que foi fortalecimento na fé em Deus. Então, hoje a gente participa também de um grupo de casais, do Projeto Família, da Comunidade Católica Shalom. E lá dentro da comunidade, com um ano lá dentro, né, aí a gente teve discernimento dos ministérios, né? E um dos ministérios que foi discernido para mim participar, foi o Ministério de Cura e Libertação, que hoje a gente chama de oração e aconselhamento, né? E onde nesse ministério, meu irmão, a primeira cura que a gente passa realmente é a nossa. A gente consegue enxergar nossas fraquezas, a gente consegue enxergar nossos pontos mais fracos, né? E nasce em nós um desejo de levar as pessoas também para ter essa experiência com Deus, ter essa experiência em Cristo, né? Então, hoje eu participo desse ministério, sou um ministro de oração e aconselhamento da Comunidade Católica Shalom, que hoje, pela graça de Deus, nós já temos essa comunidade aqui em Maranguape também, temos um grupo de oração, né, com muitas pessoas, fizemos 2 seminários de vidas aqui também, eu ajudando a comunidade, o pastor daqui, que é o Tiago, pessoa excelente, fazendo um ótimo trabalho, a Carla também é outra pastora também do grupo de oração, e trazendo os jovens se aproximando da igreja. Meu irmão, isso não paga, nem dinheiro paga, sabe? Essa graça de ver os jovens, de ver os idosos se aproximando de um grupo de oração, e você poder ver aquele pessoal orando, cantando, rezando, né? Fazendo adoração. Isso não tem dinheiro, meu irmão, que pague. E dentro do Ministério de Oração hoje, aqui em Maranguape, a gente faz acompanhamento a famílias desestruturadas, que a gente vê muito, são famílias desestruturadas, seja ela através de drogas, sejam elas pessoas que vivem na rua porque foram abusadas, tiveram abuso na família. Então, todas essas pessoas, elas são resgatadas, né? Pessoas que foram, visitaram falsas doutrinas, que estavam perdidos no mundo, né? E tiveram esse encontro com Jesus. Então, isso é muito gratificante. Eu não faço isso por mim. Eu sou apenas um instrumento de Deus, né? Faço isso independente da política, minha vida de oração, a minha vida espiritual é uma coisa minha que eu decidi trabalhar em prol da comunidade, trabalhar em prol do irmão. Eu acho que a nossa missão como cristão hoje é essa, é cuidar, é ser o feliz terceiro, que eu digo. Primeiro, né, Deus, né, depois o irmão, e depois você. Né? Eu assim, trabalho muito nesse ponto, de eu ser um feliz terceiro. Que legal. Uma coisa que eu tenho percebido, até tocando nesse assunto do feliz terceiro, né, é que os políticos, eles não se colocam geralmente como feliz terceiro. E a gente vê, aqui eu toco num tema um pouco polêmico para saber sua opinião, Gustavo, a gente vê as ações de combate ao coronavírus no país inteiro. Nós vimos vários políticos, governadores, prefeitos, dizendo fique em casa, sem oferecer condições para que as pessoas possam realmente se proteger. É verdade que o coronavírus é uma pandemia, uma tragédia mundial, matou muitas pessoas, é verdade tudo isso, mas também é verdade que a pessoa que vende, como a minha mãe, que trabalha por conta própria, que precisa trabalhar para se sustentar, se ela fica em casa simplesmente sem ter uma encomenda, sem ter um trabalho a realizar, se ela não morrer do coronavírus, ela vai morrer de fome, se não tiver alguém que a sustente, que a ajude. E outras várias pessoas, a minha mãe ainda nos tem, né? E outras pessoas também têm a quem recorrer, mas existem algumas que não têm a quem recorrer. Então, de alguma forma, a gente viu
e isso fica mais claro ainda quando a gente vem para a campanha eleitoral agora. Nós vimos que aquele discurso do fique em casa, aquele discurso de que se você sair, você vai morrer, aquele discurso todo foi suspenso durante o período da campanha eleitoral, onde nós vemos carreatas, caminhadas, e eu não estou dizendo aqui que as ações anteriores é que foram corretas. Eu estou querendo fazer com que haja aqui uma reflexão a respeito da ironia e até da hipocrisia com que vários políticos disseram que estavam defendendo as nossas vidas, mas, na verdade, eram interesses próprios, porque nós sabemos que também a prefeitura recebia valores referentes à quantidade de casos que havia aqui. Então, de que forma essas ações, elas são arriscadas a que voltem, né? A gente já escuta falar que existem alguns políticos prometendo um novo lockdown pós-campanha eleitoral, pós-eleições, e isso seria uma assinatura, primeiro, de mau caratismo dos corruptos, dos políticos, e segundo, uma assinatura da nossa ineficiência, da nossa inatividade, da nossa inação, por dizer assim, é claro que o que nos interessa não é a vida de vocês, até porque a vida de vocês interessa menos, se isso fosse verdade, do que uma campanha eleitoral, e vocês nem têm forças, nem têm interesses que possam nos barrar disso, entendeu? Então, qual a sua visão a respeito dessas medidas que foram tomadas e como a gente consegue conciliar o combate efetivo à pandemia e a vida das pessoas, né? A vida do trabalho, a vida cotidiana das pessoas? Isso, Eduardo, a questão do coronavírus, né? O coronavírus ainda está aí, a gente vê, dizem que está aumentando muito os casos. Realmente, eu tenho uma esposa que trabalha no hospital também, está aumentando o número de casos realmente, né? Mas o que essas pessoas pregavam de ficar em casa, não saia de casa para canto nenhum, isso realmente, eu acho que foi rígido demais, na minha opinião, rígido demais. Por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, que tem um pequeno comércio, tiveram que fechar 2, 3 meses. E esses comércios que fecharam não abriram mais. Esse auxílio emergencial veio para ajudar muitas pessoas, ajudou muita gente esse auxílio. Mas para o empresário em si, as pessoas que têm um pequeno comércio, eles foram muito prejudicados. Então, voltando, Eduardo, após essa pandemia, tem que ser bem estudado a questão do comércio, todo esse comércio que foi fechado, todo esse microempresário que não teve esse apoio para colocar seu comércio para frente, que deixou muitos desempregados também, né? E a questão, como eu falei, as pessoas candidatas fazendo carreatas, fazendo tudo, né? A gente sabe, o coronavírus tem que se prevenir, eu acho que as pessoas precisam se prevenir realmente, tá? Mas, assim, eu acho muitas vezes o excesso, não precisa ter esse excesso. Por exemplo, aqui em Maranguape, trazem pessoas de fora para fazer, não é só, por exemplo, vai fazer uma reunião de partido, vamos fazer reunião de partido com o pessoal da comunidade, né? Para escutar as propostas, tragam pessoas da comunidade, não precisam levar uma multidão, muitas vezes fretam para fazer movimento, trazem carros de Fortaleza, ônibus e ônibus lotados para uma comunidade no interior, para dizer que tem força, que tem muita gente trabalhando com ele. Então, acho por aí. É a questão do coronavírus, né? O coronavírus, eu perdi muitos amigos, é uma coisa séria, uma coisa que eu também sou do grupo de risco, né? Sou diabético também, sou do grupo de risco, mas que as pessoas têm que tomar o devido cuidado, é usar uma máscara, né? Que a gente que está em um ambiente aberto não está usando, porque também é um ambiente aberto, e em casa, né? Mas ao sair na rua, colocar sempre a máscara, higienizar as mãos, né? E ter um mínimo de contato, principalmente o cuidado com as pessoas mais idosas, né? A gente precisa ter cuidado com as pessoas mais idosas, né? Mas falam-se muito isso, Eduardo, na questão do coronavírus, mas as filas dos bancos, não é isso que a gente vê. São filas quase de quilômetro de pessoas na fila lá, sem respeitar o mínimo de distância. Então é o seguinte, as pessoas muitas vezes pregam uma coisa, que precisam fazer uma coisa de uma forma,
mas eles mesmos não dão opções, não dão mais oportunidade para que as pessoas realmente façam a questão como teve no lockdown. Nielson. Aqui a gente já vai terminando. Vamos para a última pergunta do Nielson. Depois a gente volta com as considerações finais. Na realidade, como eu já não tenho mais perguntas, né? Por enquanto não, eu gostaria só de agradecer a vocês dois. Eu tenho um amor muito grande, sou muito patriota, então, assim como o Eduardo, eu sei que ele é também, eu conheço menos do Gustavo, né? Estou conhecendo agora, conheci antes, né? Ouvi falar sobre ele, sobre até a conversão bem antes lá da política, e depois passou a fazer parte do Ministério de Cura e Libertação. Escutava até falar que a própria família, algum membro ou outro da família, isso é bem comum, daquele que se joga, né, na igreja, que vê a sua felicidade crescendo na igreja, e alguns próprios membros às vezes chegam assim: poxa vida, está sendo muito religioso, está lendo muito a Bíblia, está virando muito católico, por que que não pega? Minha mãe dizia assim, né, antes de ela... A minha mãe já é falecida, a maioria dos que vão ver esses vídeos já sabem, mas ela dizia: por que que não pega a tua mochila e vai direto, vai morar na igreja, né? E assim, faz parte da nossa vida como católico militante, como católico praticante, que luta pela sua fé, também passar por isso. Mas eu quero agradecer a vocês, gostaria muito de que os outros jovens, eu faço um convite especial à minha comunidade católica Fonte de Água Viva, né, que agora se chama Grupo de Oração Fonte de Água Viva, ao Tronco de Jessé também, aos outros meninos dos grupos de oração, o Imaculado Coração de Maria. Até não conversei mais a respeito de como que está o andamento do Imaculado Coração, mas nós sabemos que a comunidade Shalom está chegando a Maranguape. Eu sei o que a Renovação Carismática fez na minha vida, ninguém vai tirar isso, né? A nossa vida de fé, ela teve um grande impulso, e a gente sabe que a Renovação faz isso nas nossas vidas, e gostaria muito de que nesses tempos os jovens buscassem estudar mais, nem só para ser candidato, né? Mas nós temos aí muitas áreas em que os jovens podem, né, se embrenhar e ajudar, porque eu sempre falo que Jesus, ele na sua época, ele viveu também a realidade social, ele foi carpinteiro, ele também tinha lá que cumprir com as suas obrigações, de pegar um pedido e cumprir com o horário daquele pedido, de ver os gastos na época, de cotação de gastos de sua época, digamos assim, né? Mas ele participou da vida social, as pessoas o reconheceram depois no Ministério Público, que ele era o carpinteiro, né? E muitos jovens têm se afastado, né? Tem um afastamento da vida social, como se isso não lhe dissesse respeito. No final, você está, sim, dentro de um bairro, você está, sim, dentro de um município. Um prefeito vai, sim, por exemplo, dizer se você tem que usar máscara ou não. Um vereador vai ou não aumentar o salário dele, talvez diminuir o teu salário. Então, os jovens, eles têm, sim, eu faço um apelo, jovens, vamos estudar, sim, vamos estudar mais, e não só política, quanto mais nós nos dedicamos na faculdade, e aqui eu falo como uma pessoa também que passou pelo meio universitário da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade Católica de Fortaleza, e sei que o Eduardo agora está no mestrado em filosofia, e eu vejo que isso no meu trabalho, na nossa vida social, quanto melhor nós conseguimos mais estudar, mais nos dedicar, mais nós vamos ter a contribuir com o meio social, o meio político, o meio econômico da nossa cidade. E dou os meus parabéns aí ao Gustavo, peço o voto de todos os meus familiares que vão assistir também esses vídeos, de todos os meus amigos, porque é a pessoa que nós temos hoje. É a pessoa que nós temos hoje conservadora, para que possa nos representar, ser o começo, né? Ser o começo, haja visto que historicamente em Maranguape nós temos uma história, como já foi dito aqui, uma história de coronéis da velha política, que vão se perpetuando, que vão comprando votos. Eles não conseguem voto, eles compram voto, né? E então vamos ajudar, porque está na nossa hora. O Brasil está vivendo uma nova realidade e nós jovens temos sim que nos posicionar, temos que estar aí dando a nossa contribuição.
nós não podemos fazer vista grossa aí, senão outras pessoas de outras religiões, às vezes, e que acham que não tem religião, já estão servindo ao mal, vão decidir por nós lá dentro da Câmara dos Vereadores e lá dentro também da Prefeitura. Então, esse é o meu convite. E também, se outras pessoas têm outras ideias, podem contribuir aqui conosco. Outras perguntas, outras informações que a gente não sabe tudo, mas que cheguem, ajudem. Vamos ajudar. Os católicos, eles têm feito uma grande força, né? E às vezes não é nem só político, é um padre, é um leigo que não está ainda na política ou não vai entrar na política, mas tem feito um grande papel hoje na nossa sociedade. Muitos, todos aqui conhecem muitos que estão aí lutando, e esse é o nosso intuito também, de lutar. Valeu e obrigado aí a vocês. Eu também quero agradecer. Eu fico, na verdade, muito feliz, sabe, por esse momento, porque aquelas dificuldades que nós falamos no início, de que pessoas boas creiam ainda que a política, como dizia Aristóteles, né, o homem é um ser propriamente político, e nós, como estudantes de filosofia, e eu especialmente da filosofia realista, especialmente em Santo Tomás de Aquino, aprendemos que a política é o lugar de realização daquilo que é propriamente humano, né? Daquilo que na igreja, no cristianismo, a gente chama de caridade. A política, talvez, e aí o Papa Francisco mesmo fala isso, né? A política é um lugar ou um dos lugares mais elevados da caridade. Então, ali é onde deveriam existir pessoas que não tivessem interesses próprios, e sim interesses de caridade, né? Então, eu fico muito feliz por essa nossa discussão aqui, eu fico muito feliz com a candidatura do Gustavo. Eu peço que vocês todos que nos assistirem apreciem esse vídeo, considerem com carinho. Eu sei que em Maranguape há uma dificuldade muito grande, porque o número de candidatos, né? Até o Gustavo estava me dizendo, são 396. São 396 candidatos. Dessa forma, muitas vezes, as pessoas acreditam que, por dever favores, acabam apoiando outras pessoas que não têm esse tipo de pensamento. Então, eu convido você, maranguapense, a fazer um discernimento verdadeiro, real, efetivo, bom, daquilo que vai ser o melhor para o nosso município. Veja com carinho, e aí eu peço agora para o Gustavo fazer suas considerações finais, apresentar-se como vereador de uma forma mais generalizada e tentar me conquistar. É isso aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade, Elton, Eduardo, pela oportunidade. Isso é muito bom, poder também colocar minhas ideias, colocar meus pensamentos, né? E me colocar à disposição do povo, me colocar à disposição da comunidade católica Shalom e também de toda a comunidade de Maranguape católica, como você frisou, e também das pessoas que hoje não fazem parte ainda das comunidades da igreja. Vou me colocar à disposição, né? Com toda humildade, com toda serenidade, né? Eu nasci no interior, sou filho de agricultor, né? Minha família aqui do centro de Maranguape, da minha mãe, dos meus pais, são mais do interior lá. Coloco meu nome à disposição. Sempre tive um nome a zelar, né? Sou defensor da família, defensor da vida, né? Se me derem essa oportunidade de representar vocês na Câmara Municipal, vou fazer isso com muito carinho, com muito amor e com muita fé, né? E o que eu faço, né? Antes de você ir votar, né? Reze o seu textozinho, peça a invocação do Espírito Santo, peça o Espírito Santo que venha iluminar a mente de vocês, que vocês possam colocar realmente o que vai ser melhor para o maranguapense, tá? Rezem, peçam discernimento ao Espírito Santo, para que vocês saibam quem é o melhor candidato que vai realmente representar vocês e representar a família de vocês na Câmara Municipal. Eduardo, me despeço. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a cada um. E eu digo, a minha campanha é uma campanha humilde e muito simples, que sempre coloco na frente de tudo, Deus no comando de tudo. Deus está na frente de todos os meus projetos, de toda a minha vida. Muito obrigado. E dia 15 de novembro, quem gostar da ideia do Gustavo, vote como, Gustavo? Pronto, vote Gustavo Abreu, o meu número é 19,
333. Repetindo, Gustavo Abreu, 19333. Pela família, pela vida. Muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal. Muito obrigado por nos assistirem até agora. E esse é o início dos nossos trabalhos. Em breve nós teremos mais coisas. Nos acompanhem aí pelas redes sociais e fiquem com Deus. E a Virgem Maria vos abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.